taoísmo, cristianismo, budismo e psicanálise Carl Jungiana. Essas vão ser as nossas 4 peças para o quebra-cabeça que vai montar uma única filosofia, que é a minha filosofia de vida. E tudo isso dando de exemplo, em pano de fundo, Ninjago, a melhor série da Lego. A primeira peça é o taoísmo, que é uma religião / filosofia da China, e eu poderia atribuir ela a qualquer um dos personagens de Ninjago, porque o taoísmo é a principal filosofia de Ninjago, que ela é baseada. Mas eu vou atribuir ao Cole, o ninja da Terra, por causa da jornada de personagem dele, que ele morre, né? Ele vira um fantasma, então ele está entre a vida e a morte. Ele ao mesmo tempo está vivo e ao mesmo tempo ele está morto. Ele está nessa dualidade. E esse é um dos principais atributos do taoísmo, que é aquela coisa do Kung Fu, né? Que é o preto e o branco, o equilíbrio entre opostos, onde não pode existir luz sem existir sombra, não pode existir bem sem existir mal, não pode existir terra sem céu, e nem vida sem morte. Esse é o conceito básico do taoísmo. E é a base para a nossa filosofia principal, por isso que é a primeira peça. Mas ele ainda está incompleto. O taoísmo ele ainda está incompleto, as outras filosofias ainda vão completá-la, mas ela garante várias contribuições para a nossa filosofia. Sobre a alteridade, que é não existe você sem eu, não existe pai sem filho, professor sem aluno, dia sem noite. Tanto porque não existe você. Se eu fosse único no mundo, ou se você fosse único no mundo, não existiria a necessidade de conceito do eu, porque você seria o único. Para que você ia falar eu, se só existe eu? Não tem necessidade de diferir as coisas, de discernir as coisas, porque tudo é um só. Para que contar até 2 quando só tem um? Isso a gente aprofunda mais na psicanálise Carl Jungiana, que carrega alguns traços semelhantes ao taoísmo, que é essa dualidade, só que ele aprofunda mais isso. O ninja atribuído a isso, a psicologia, a psique, é o Jay, o ninja do trovão. O Jay, que é o único que tem os 2 pais vivos, e é o primeiro da série a desenvolver um romance, né, com a irmã do Kai, o ninja do fogo. E é disso que se trata a psicanálise Carl Jungiana. Ela fala muito sobre isso, de que seus pais determinam muito como você vai se relacionar no futuro. A maior pesquisa na psicanálise Carl Jungiana sobre a consciência é que ela se desenvolve a partir das suas experiências com seus pais. A figura do dragão da criação, a figura do dragão da destruição, a figura de autoridade do pai, a figura acolhedora da mãe, a cultura versus a natureza, onde você como indivíduo tem que se libertar do coletivo, que seria representado pela mãe, que é a natureza, é o status quo, é o terreno que já estava lá, é o que sempre foi e o que pode ser para sempre, mas você tá ali para desvirtuar isso. O natural é você permanecer na mãe, permanecer no coletivo, permanecer igual a todo mundo. Tipo bebês são iguais uns aos outros, né? Não falam, só comem e cagam, não fazem muita coisa. Mas ao longo da sua jornada como indivíduo, você vai evoluindo, vai adquirindo seus próprios traços de personalidade, você vai gostando de coisas diferentes, você vai criando sua própria personalidade, sua própria individualização. E como Carl Jung falava, toda essa construção de personalidade, todas essas provas, esses desafios, eles são verificados e são desafiados quando você entra num relacionamento. Como, por exemplo, o Jay, que tinha pais super protetores, ele tenta ao máximo se desvencilhar disso, tentando buscar para sua própria individualização e tentando se relacionar com a Nia. Tudo disso que se trata a jornada do indivíduo à procura da sua consciência, para Carl Jung. Você começa na natureza e você vai à procura de sua cultura, que é o oposto da natureza, que é a criação humana. Então você se afasta da sua mãe, você nasce, né? Você sai da barriga da sua mãe, sai daquele conforto, aquele status quo, vai em busca da vida, vai em busca de ser você mesmo. Você deixa de ser um com a sua mãe, ou seja, dividindo o mesmo corpo, e você sai e procura sua independência. Mas depois você acaba se unindo a um só corpo no casamento, retornando à natureza, retornando o feminino. Bom, agora as coisas se complicaram um pouco, né?
Tá ficando um pouco mais abstrato do que devia ser, mas ok. Aqui a gente só tá na metade do caminho. Ainda tá muito abstrato e muito incompleto. Mas ainda bem que a gente ainda tem as outras duas peças que vai completar tudo e fechar. E a próxima é o budismo. O budismo que a gente tem com o Kai, o ninja do fogo. O budismo nessa primeira parte vai servir mais como uma prova de negação, em vez de algo para compor mesmo a filosofia. Para compor eu vou deixar pro final porque senão vai dar spoiler. Porque precisa do cristianismo para ter esse detalhe final do budismo, para amarrar tudo. Então, primeiro eu começo com esse detalhe do budismo e depois vai pro cristianismo. E aí amarra tudo com o budismo de novo e aí eu volto para as outras duas filosofias citadas anteriormente. Primeiro porque o Kai é atribuído a essa filosofia. O Kai no início ele era o protagonista, antes do Ninja Verde, o Lloyd, aparecer, que eu ainda vou falar dele nesse vídeo, mas espera um pouco. O Kai, por ser o líder, ele pensava, eu vou ser o Ninja Verde. Eu vou ser aquele que a profecia diz que vai derrotar o Garmadon, né? O Lorde do Mal. E ele deseja muito isso, muito mesmo. Mas acaba sendo irônico porque quanto mais ele deseja isso, mais ele se afasta de seu objetivo, de se tornar um Ninja Verde. Que é um objetivo que ele nunca alcança. Ele nunca consegue suprir o seu desejo. E com isso ele acaba se sabotando, ele acaba fazendo um monte de merda e sofre com isso. Ele não consegue atingir a paz e a felicidade. Mesmo ele lutando muito e muito mesmo para suprir os seus desejos. E é isso que se trata o budismo. Ele fala que a origem do sofrimento é os desejos, pelo menos os desejos materiais. E o que eu falei de budismo agora vai servir só mais como uma prova de negação é porque o budismo ele está certo nesse ponto. O desejo é a causa de sofrimento, ok. Eu até fui adepto ao budismo por muito tempo. E funcionou pra mim. Eu não sofri por muito, mas muito tempo. Mas eu percebi que esse controle é bom. Essa consciência é boa. Mas não é um fim. Não é um objetivo. Eu sentia que faltava algo, apesar de eu não sofrer mais. Porque eu percebi que eu estava tão focado em não sofrer, em pensar que esse era o objetivo da vida, que eu percebi que não era o objetivo da vida. A felicidade não é o sentido da vida. Porque quando eu não consigo sentir a minha própria dor, então como que eu vou sentir a dor do outro? Eu acabo me tornando apático. E nessa jornada, eu percebi o valor da dor. A dor nos traz mais conexão com o outro. Nos traz uma das melhores, se não a melhor qualidade humana, a empatia. Então assim eu percebi que o budismo era mais uma ferramenta, um meio para controlar mais as suas emoções, os seus sentimentos, seus desejos, do que um fim necessariamente, um sentido, um objetivo, um propósito para a vida. Agora, com uma visão mais renovada e parando de mirar tanto na felicidade, e mirando mais realmente no sentido da vida como um todo, eu fui para a última peça, a quarta de nosso vídeo, o cristianismo, que eu atribuo ao Zen, o ninja de gelo, ou titânio, para os mais íntimos. Zen, que na série se sacrifica como um herói para todos, morrendo para salvar uma cidade inteira, morrendo entre aspas, mas isso aí já é spoiler, que não quero me aprofundar. E por que isso mostra tanto uma cristianidade? Por que eu atribuo o cristianismo a isso? Por causa do sacrifício, que é o maior símbolo cristão, que definiu o heroísmo no Ocidente e até um pouco no Oriente. Jesus foi quem definiu o heroísmo, os atributos de um herói, aquele que se coloca atrás do outro, é altruísta, honesto, que realmente se sacrifica em prol do outro. O primeiro herói do mundo, em quadrinhos pelo menos, inventado, é o Superman. Mais famoso, né? Aquele que você pensa em herói, super-herói, você pensa, Superman. Você vê essas características nele. O Superman sim foi muito inspirado no Ubersmatch, que é um conceito de Nietzsche, do super-homem, né? Mas deu pra ver umas inspirações de Nietzsche a Jesus. Pra ver essas semelhanças. Que é aquele que, teoricamente, seria superior a todos os outros, que é mais forte, mais inteligente, mais sábio, tem uma moral mais elevada, é mais justo, mas mesmo assim não se acha superior. Mesmo assim tem humildade para se conectar com os outros. Assim ele controla seu enorme poder
para proteger os mais fracos. Ele se divide entre sua natureza humana e normal e a sua natureza divina e elevada. Essa descrição cabe tanto a Jesus e a Superman. Porque o Superman é esse ícone de herói que é completamente inspirada e determinada pelos preceitos de Jesus. Porque Jesus influenciou tanto essa noção do imaginário das pessoas, da psique, o imaginário, como o psicanalista Carl Jung falava, e no inconsciente coletivo das pessoas, a imagem de herói tem essas atribuições. Um herói super, um herói elevado, com poderes surreais. Bom, agora com todas as 4 peças apresentadas, nós podemos juntar todas elas e ver a imagem completa. Agora sim, a filosofia unida. Voltando ao taoísmo do início do vídeo, temos a noção da dualidade, que sempre me pareceu meio incompleto. Eu sempre senti que faltava algo. E agora nós podemos completar com o cristianismo. Se você for ler a Bíblia, você percebe que o 3 é um número que aparece muito com a trindade e a constituição humana, onde nós somos corpo, alma e mente. Sendo que no taoísmo tudo seria constituído de 2, seria uma dualidade, não uma trindade. Aí eu fiquei pensando, como o universo ele é dividido em 3, se eu só consigo ver 2 em cada coisa? Tudo parecia tão nebuloso assim. Mas aí, estudando linguagem, eu percebi uma frase não é só formada por sujeito e predicado. Sujeito o que faz a coisa e predicado aquilo que cabe ao sujeito, que diz sobre o sujeito. Por exemplo, se eu falar Hendrik sai do banco, Hendrik é o sujeito e sai do banco é o predicado. Aí eu percebi que não existem só 2 pontos, existe um terceiro ponto. E esse terceiro ponto é o ponto entre os 2 pontos. Ou seja, a relação entre eles, a conexão entre eles. Entre você e eu não há só você e eu. Existe o e também. Existe o que nos une, o que nos liga. Que é esse terceiro ponto volátil entre nós. Que pode ser e, com, mais. Se você for mais regionalista, você pode ser você mais eu. E assim a gente volta lá na psicanálise Carl Jungiana. Onde para Carl Jung, a consciência não se dá só pela razão e emoção. Não se dá só pelo lado consciente do cérebro e o lado inconsciente. A verdadeira, o que faz você ser você é a união disso, é a soma, mas não só a soma, mas o produto. É a soma e o produto. A consciência e a inconsciência e mais o fruto delas. É o masculino e o feminino e mais o fruto. Esse é o todo. É como num desenho. Um desenho formado por linhas no papel. Normalmente você vai desenhar com lápis preto, ou tinta preta, e você vai desenhar num papel branco, por exemplo. O desenho que se formará dali não vai ser somente preto e branco. O desenho não se resume a 2 cores. O desenho é o contraste entre elas, que formam uma imagem que nos assemelha a algo que a gente viu na vida real. Ou não também, né? Se você for praticante do surrealismo. Mas, como Carl Jung falou, a sociedade, por exemplo. O que é a sociedade? Você pode me dizer que é um bando de pessoas juntas. Ok. Mas se eu tô indo pra escola num ônibus, eu tô lá junto com um monte de pessoas. São várias pessoas ali no ônibus. Mas mesmo assim você concorda comigo que aquilo não é uma sociedade. É só um monte de pessoas no ônibus. Porque a sociedade depende de pessoas unidas, é claro, mas com pontos em comum. Você pode dizer que no ônibus as pessoas têm vários pontos em comum. Falam a mesma língua, provavelmente, estão no mesmo território e ok, estão indo para o mesmo destino, praticamente, mas mesmo assim não é uma sociedade, mesmo falando as mesmas línguas, mesmo estando nos mesmos lugares, passando pelas mesmas ruas. Ainda não é suficiente. O que falta ali? O que falta é a cultura. O que falta é a relação entre esses indivíduos. O que falta é o fruto entre esses opostos. É a relação entre eles. É o ponto em comum entre eles, onde eles produzem, onde eles têm um propósito, onde eles se encontram para produzir algo que vai além deles mesmos. Arte ou cultura. Agora, com essa descoberta que tudo é baseado em três, ou seja,
a relação entre opostos, entre dois pontos opostos que formam um terceiro ponto volátil e instável que os une. Bom, para deixar tudo isso um pouco menos abstrato, completar a teoria, temos o budismo. Eu falei que ia ser usado no final dessa filosofia. No budismo, Deus seria uma teia que nos une. Então seria o universo, uma teia de energia que une a todos. Eu via isso e pensava, faz um pouco de sentido, ok? Bonitinho. Mas mesmo assim eu sentia que faltava algo. Buda fez um ótimo trabalho em sua filosofia, me ajudou em vários momentos, mas ele não era Deus. Ele próprio disse antes de morrer. Mas o pessoal lá que ouviu ele não estava nem aí para isso e idolatraram ele do mesmo jeito. Coitado. Com isso a gente vai para cristianismo de novo, que tem aquela coisa de se conectar ao Pai, entrar em comunhão com Deus e aos outros, que é a igreja. A igreja, o corpo de Deus. A igreja, as pessoas, não a igreja, instituição. Ou seja, Deus seria essa teia que conecta todos com o Espírito Santo. Lembra da coisa da teoria dos 3 pontos? O Espírito Santo seria esse terceiro ponto. Seria a relação entre Jesus e o Pai. Pois o Espírito Santo ele foi atribuído a nós depois do sacrifício de Jesus. Depois que o Pai ressuscitou Jesus, assim o Espírito Santo chegou a nós. Veio dessa relação entre o Filho e o Pai que veio o Espírito Santo, o fruto. Ou seja, Deus pode ser sim essa teia que nos une, mas vai muito além disso. Deus é um ser pessoal, uma trindade, com vontades. Uma de suas vontades é nos amar e respeitar o nosso livre-arbítrio. E com isso a gente vai para a justificação do sofrimento. A justificação para o sofrimento seria o pecado, que é o afastamento de Deus. Pecado, na língua original, significaria errar o alvo, ou seja, se afastar do alvo, que seria Deus. Para deixar mais lúdico, eu vou exemplificar aqui. Imagine que você está numa tempestade e você está no seu barquinho, seu navio, e você tem que chegar a uma ilha, terra firme. Só que para isso você tem que seguir os ventos da alegria e passar pelo mar de sofrimento. Essa jornada seria a vida. E esse ir do barco até a ilha seria o amadurecimento e a chegada ao céu, chegada a Deus e a comunhão, onde você seguiria os ventos da alegria, mas se você se afastasse da ilha, você ficaria mais tempo, é claro, na tempestade. Esse afastar da ilha seria o pecado, você mudando de rumo, saindo da trajetória da ilha. E para chegar na ilha você teria que passar por esse sofrimento, esse mar de sofrimento. E às vezes pegar uns ventinhos aí de alegria para chegar até lá. Os ventos de alegria nem sempre passarão, mas pode ter certeza que você sempre terá que passar por um mar de sofrimento. Pode ser aliviado pelo vento de alegria e pelo seu propósito de chegar à ilha. Mas quando você chegasse à ilha, lá estaria em terra firme. Logo, não teria mais a necessidade de passar pelo sofrimento, pelo mar. Você só sentiria a leve brisa da alegria. Esse seria o sentido da vida, a conexão com você mesmo, os outros e com Deus. Essa total comunhão, onde você precisaria sentir tudo e se conectar com propósito. Se conectar como tudo se conecta. Aprender com o budismo, por exemplo. Não se apegar. Ser conectado a tudo, mas não se apegar a nada. Se você, como marinheiro, está ali no barco na tempestade, você se apegar muito a esse mar, se apegar muito à viagem, você pode nunca chegar à ilha. Por isso você tem que se conectar à ilha. Essa comunhão que eu digo é como se fosse um grande quebra-cabeça, de um todo, onde cada um é uma peça. Esse todo é perfeito e completo, mas atualmente ele está separado. Ou seja, você está separado do todo. Você está desconectado, isolado. E uma parte isolada de um todo perfeito acaba sendo uma parte incompleta e imperfeita. Por isso a vida e o mundo têm tantas imperfeições, mesmo sendo criada por um ser perfeito. Mesmo esse mundo sendo, essa obra sendo de um ser perfeito, Deus, mesmo assim, o mundo é imperfeito, porque ele está desconectado. O objetivo da vida seria essa reconexão, unindo essas partes isoladas para um todo perfeito e completo novamente. E assim completamos o nosso quebra-cabeça.
A nossa filosofia está pronta. Bom, provavelmente ainda tem muito a aperfeiçoar, mas foi a isso que chegamos. Que é o que eu vou chamar de conectismo. Que eu consegui conectar com Ninjago. Que não é tanto um desenho bobinho da Lego como muitos pensam. Ela tem muitas filosofias por trás, naturalmente. Apesar dela não se aprofundar muito, essas peças, elas estão lá ainda. E agora, indo pro Lloyd, sim, o Ninja Verde. Pensou que eu ia esquecer, né? O Ninja Verde é essa representação de energia. E energia é do que é feito todo o universo. É movimento, é mudança. E mudança é tempo. Tempo esse que foi perdido pelo Lloyd. Lloyd que ele apresenta essas 4 filosofias. Taoísmo, já que ele é a representação do Yang, a luz, o bem. E ele pode ser muito bem analisado psicologicamente. Ele tem uma psique bem profunda e ele tem preceitos budistas em sua mentalidade. Além do mais, ele sacrificou a sua juventude na série, mostrando um lado cristão e heróico para vencer o Garmadon, seu próprio pai. Jornada essa que se assemelha muito à jornada que Carl Jung diz que temos que ter para nossa individualização. Derrotar a autoridade, ou seja, derrotar nosso próprio pai. Pai como representação aqui, mais geral e universal. Autoridade pode ser qualquer coisa, que seja autoridade. O do perder a juventude, para quem não viu a série, ele literalmente perde a juventude. Ele vai de criança até adolescente, até a idade dos ninjas lá, com um feitiço para salvar os ninjas. Então ele perde essa infância para tomar conta de uma responsabilidade que ele não escolheu, que lhe foi herdada. Bom, esse foi o pedido de um inscrito aí, sobre falar sobre a infância do Lloyd, mas eu acabei me empolgando e percebi umas correlações com Ninjago e a minha filosofia de vida. Então tá aí. Siga seus sonhos e meu canal também.